estamos aqui também com a advogada Noélia Lopes, para, enfim, abordar sobre esses temas. Boa tarde, gente. É um privilégio estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Eu espero contribuir e ajudar a esclarecer alguns pontos nesse tema que é de grande relevância no nosso mercado de trabalho hoje em dia, tá bom? Obrigada, doutora. Nós que agradecemos a presença. Nós vamos abordar temas aqui importantes sobre, enfim, os contratos de trabalho. E para começar, eu queria começar com uma pergunta, né, que pode ser dúvida de muitas pessoas. Se fala muito sobre o trabalhador CLT, né? Enfim, é importante lembrar que existem outras espécies de trabalho e muitos desses contratos eles não são conhecidos por algumas pessoas. Com isso, quais são os principais tipos de contratos de trabalho existentes no Brasil? Olha, na verdade, o contrato de trabalho ele é classificado, na verdade, de acordo com a relação pré-existente naquela relação jurídica ali, entre contratante e contratado, tá? E hoje em dia, na CLT, a gente tem muitas especificações, muitas modalidades, mas eu posso citar para vocês aqui algumas delas, que é o contrato por prazo determinado, indeterminado, contrato de prestação de serviço avulso, contrato até mesmo de estagiário, contrato temporário, contrato por prazo determinado que eu já citei. Então, tem um leque muito grande que essa modalidade ela vai depender de como é essa relação existente entre empregado, empregador, contratante e contratado, de fato. Então, há de se analisar essa relação para depois estipular o tipo de contrato adequado, tá? Entendi. E, doutora, vale lembrar, como a senhora falou, que existe também o contrato de trabalho temporário, né? Isso. A gente lembra que em determinados períodos, como final de ano, né, período do Natal aí, que as pessoas procuram algumas pessoas para trabalhar por aquele período, ou até mesmo aqui em questão de safras, né? Como é que é caracterizada essa questão do trabalho temporário e quando ele pode ser aplicado no direito do trabalho? O contrato de trabalho temporário, ele é, na verdade, uma medida excepcional, né? Que a regra é que o contrato tenha data estipulada, tempo indeterminado, tá certo? Mas o contrato de trabalho temporário, ele é previsto na CLT para resguardar algumas situações, que são duas situações, inclusive, bem determinadas, que é quando há uma demanda excepcional na empresa. Por exemplo, aqui na nossa região, a gente tem bastante produtor rural. Então, quando tem uma demanda de final de ano ou de safra, que existe aí uma demanda excessiva, que os funcionários da empresa não conseguem abarcar essa demanda, então a gente faz o que a gente chama, é permitido por lei, o contrato temporário por um período aí de 180 dias, tá? Podendo ser prorrogado por mais 90. Ou, na outra ocasião também, é quando tem uma lacuna de um contrato, por exemplo, quem sai com salário maternidade, né? A mãe que vai estar de licença maternidade, vai ficar aquela vacância, digamos assim. Então, nessa possibilidade também eu posso contratar um trabalhador temporário para substituir. Então, são exatamente nessas duas opções. E bem restritas, assim, tá? Nesses casos, assim, teria algum prejuízo para essa mãe, né, que vai se afastar por esse tempo? Porque, querendo ou não, vai ser contratada outra pessoa para suprir essa função dela, né? Sim. Na verdade, não vai ter. Por quê? Porque a licença maternidade já te dá o direito de algumas verbas, né? Quando você sai, você tem o direito de receber a licença maternidade. E a empresa, ela vai te receber de volta, a mãe, tá? E essa pessoa contratada temporariamente, quando vencer o contrato dela, ela obrigatoriamente tem que sair da empresa, tá? Esse é um dos cuidados. Sim. Então, não vai ter prejuízo, porque a empresa vai voltar com a funcionária anterior e esse contrato temporário vai ser encerrar ali, tá? Com o vencimento daquele período. Tem uma pergunta que se fala muito de trabalhador informal, né? Sim. E mesmo assim com essa indiferença, muitas pessoas têm essa indiferença do trabalho que é levado mais a sério, mais formal mesmo, e desse trabalhador informal. Quais são as vantagens e desvantagens dessa forma de trabalho? E se tem algum grande ponto, alguma grande chave nesse meio de trabalho? Olha, na verdade, o trabalhador informal, ele deixa de ter alguns direitos resguardados pela lei, né? Como fundo de garantia, FGTS, INSS, por exemplo. Fiquei doente, mas eu sou um trabalhador informal.
Então, eu não posso recorrer ao INSS a menos que eu esteja contribuindo de forma individual, mas o seletista, né, que é o que a gente chama de trabalho formal, ele tem essas garantias, me dá essa estabilidade, essa confiança. Mas aí tem a questão também da disponibilidade de horários, né, flexibilização e tudo mais, que o trabalhador informal tem essa maior comodidade. Então, acaba que tem esse benefício, digamos assim, tá? Um estagiário caberia entrar nesse trabalhador informal? Porque, querendo ou não, ele não tem uma relação empregatícia com o empregador, né, no caso. Não, mas ele é formalizado. Formalizado. Tanto é que existe a lei do estagiário, tá? Então, o estagiário não é um trabalhador informal. O trabalhador informal é aquele que não está atuando dentro de nenhum requisito legal. Ele não está sendo contratado, não tem um contrato formal de nenhuma natureza, não é seletista, não tem carteira assinada. Então, ele é informal, ele presta serviço, mas não tem um vínculo ali. Seria aquele boca a boca. Isso, exatamente, tá? Doutora, para encerrarmos esse tópico, a questão do nosso famoso contrato de experiência. Eu gostaria, tem muita gente que tem dúvida, né, que vai começar a trabalhar e tem muitas dúvidas em questão de qual o período desse contrato de experiência e está procurando aí um emprego. Lembrando que quando eu estava começando a procurar um emprego, eu tinha aquela pergunta, né, mas como vai funcionar o contrato de experiência? E aí? Explica um pouquinho pra gente. Olha, interessante essa pergunta, porque muita gente confunde. O contrato de experiência, ele já é um contrato de trabalho. Então, quando eu entro na empresa, a partir do momento, eu já tenho todos os meus direitos resguardados, tá? Então, o contrato de experiência tem um prazo de 90 dias, primeiro 45 dias, depois pode ser prorrogado por mais 45, tá? Mas é importante que vocês saibam que a carteira do funcionário tem que ser anotada a partir do momento que ele entra. Não é porque eu estou no período de experiência que eu não tenho que ter os meus direitos de empregado, tá? Já começa por aí. Então, o contrato de experiência te dá essa possibilidade de adaptação. O empregador vai te avaliar, se você se adequa mesmo àquela função, você também vai avaliar. Porque se eu decidir sair, não ficar naquela vaga, nesse período, não há uma rescisão. Por exemplo, eu não tenho que dar aviso prévio, simplesmente encerro o meu contrato, aquele contrato ali daquele período, e é uma coisa mais simples de resolver. Então, por isso que a lei já estabelece esse período aí de estabilização, tá? Mas ele garante todos os direitos do contrato normal, tá? Que algumas pessoas têm essa visão de que vai fazer um contrato de experiência e depois vai efetivar fazendo outro contrato. Exatamente, completamente errado. Você tem que efetivar o empregado a partir do momento que ele entra, não só após o vencimento da experiência, não, tá? Outra pergunta também é a relação de emprego e de trabalho. Qual é a diferença? É a mesma coisa? Bem importante. Na verdade, as pessoas confundem mesmo, porque relação de trabalho é mais abrangente. Relação de emprego é uma espécie já. A relação de trabalho é aquilo que é o nome, né, que regulamenta toda a relação existente entre um trabalhador e quem contrata, o contratante. Então, já é uma relação de trabalho aí. Por exemplo, gosto de mencionar, por exemplo, se eu contrato um prestador de serviço para instalar um ar-condicionado na minha casa, no meu trabalho, tem uma relação de trabalho ali, ele está prestando serviço para mim, eu contrato uma diarista para fazer faxina na minha casa, tá? Eu contrato um faxineiro, enfim, tem uma relação de trabalho ali. Já a relação de emprego, ela é uma espécie da relação de trabalho, que é o que a gente chama o seletista, né? É a relação de emprego que tem toda a formalização e os direitos garantidos. Mas não, respondendo, não. Relação de trabalho abrangente, relação de emprego já é, digamos assim, uma espécie, tá? Ok. Agora pulando para outro assunto, para outro tema, em relação à famosa rescisão de contrato, né? Sim. Quais são as formas de rescisão e de contrato de trabalho previstas na legislação brasileira? Olha, existe algumas formas de rescindir um contrato de trabalho, mas as mais comuns é pedido de demissão, né, dispensa sem justa causa, por acordo entre as partes, tá? Então, essas são as mais comuns, digamos assim. Tem também a rescisão por culpa recíproca, né, que não é muito usual, mas ela ocorre. E, doutora, eu sei que acontece demais, principalmente em conversas entre amigos, conversas com familiares, enfim, aquela dúvida frequente sobre a demissão por justa causa, demissão sem justa causa, que o que as pessoas têm que ficar atentas para não ser surpreendidas com uma demissão por justa causa, né? Porque às vezes o empregado começa a fazer aquele
corpo mole e tudo mais, ou então até mesmo o patrão tá vendo que o empregado tá apresentando um atestado falso, né? E como é que fica aí? Pode aplicar a justa causa? Olha, isso é uma coisa que ocorre muito na prática. Por exemplo, já no escritório ocorreu de muitas vezes o empregado chegar, doutor, eu quero sair da empresa, não quero mais trabalhar lá, mas eu não quero pedir conta para ter meus direitos, né? Que é o que eles chamam, né? Quando se refere aos meus direitos, normalmente estão querendo falar sobre seguro-desemprego, né? Na grande maioria das vezes. Então, o que eu posso dizer para ficarmos atentos, principalmente o empregado, é que a sua conduta pode te levar a uma demissão por justa causa. Veja, se eu começo a falhar no trabalho, se eu começo a atuar com desídia, não observando as orientações do meu supervisor, eu posso levar advertência, suspensão e, por último, eu posso levar uma justa causa. Então, a lei, ela não obriga a empresa a demitir o funcionário. Então, a empresa tem livre contratação e livre demissão. Se eu, empregado, não estou satisfeita, o que eu posso fazer é pedir demissão, tá? Eu não posso agir com desídia ou com nenhum tipo de cometimento de falta, porque eu posso vir aí levar uma advertência, suspensão e até uma justa causa, né? Questão de demissão, né? Por justa causa, a gente já entendeu. Mas tem também o comentado demissão indireta. Como que funcionaria? Isso. A gente tem também o que a gente chama de rescisão indireta. Verdade, é uma modalidade de rescisão. A rescisão indireta é quando ocorre a justa causa dada pelo empregado. Por exemplo, a empresa, ela dá a justa causa para o funcionário quando ele comete uma falta grave, certo? Do mesmo modo, o empregado pode dar justa causa para a empresa quando a empresa comete faltas graves. Doutora, mas quais são essas faltas graves, né? A falta grave é, por exemplo, se eu não assino a carteira do meu funcionário, se eu não deposito o FGTS dele, se eu não pago os salários em dias, né? Pago sempre salário atrasado, porque salário é uma verba alimentar. Então, a empresa tem que pagar até o 5º dia útil do mês. Se eu não pago esse salário correto, se eu não deposito o FGTS, são faltas graves que o empregado pode entrar na justiça pedindo a rescisão indireta, que é aplicando justa causa no empregador, tá? Então, e tem outra coisa que eu, assim, só para complementar, que é um fato bem importante, que muita gente não sabe. Quando eu quero pedir demissão por rescisão indireta na empresa, eu tenho uma possibilidade de continuar lá até o resultado desse meu pedido, ou eu posso sair imediatamente. Quando eu saio imediatamente, não quer dizer que eu pedi demissão, tá? Tem muita gente, doutora, mas se eu sair hoje, ele vai dizer que eu saí, que eu abandonei o emprego. Não, importante que você saia, já entre com a ação de rescisão indireta imediatamente, tá? Mas você não precisa ficar na empresa, que isso não vai configurar abandono de emprego, desde que você faça de imediato, tá bom? Entendi. Muitas pessoas têm essa mentalidade. Tem esse medo. O empregador tá cometendo vários erros, mas se eu sair, ele vai me dar a justa causa, dizer que eu abandono o emprego, por falta de conhecimento, né? Então é importante a gente... E temos também, doutora, aquela questão do empregado gente boa. O empregado que quer pedir a demissão, a empresa gosta daquele empregado, mas quer fazer o famoso acordo, né? Como é que funciona essa rescisão por acordo entre empregado e empregador? Isso. Olha, na verdade, isso é uma modalidade de rescisão que foi trazida pela reforma trabalhista, né? Anteriormente eram feito isso de forma ilegal porque não existia previsão na lei. Mas, como as leis do trabalho surgem para resguardar situações de fato, então já que ocorria, então foi colocado na CLT. E aí acontece que tem essa possibilidade de acordo entre empregado e empregador, e aí tem algumas particularidades, que é, por exemplo, a redução de algumas verbas, por exemplo, o seguro-desemprego, o FGTS também, o empregado não vai receber de forma integral, vai receber de uma proporção, mas ainda assim é um bom acordo porque vai receber, né, embora seja proporcional, vai receber e também tem as outras verbas. Saldo de salário, 13º, FGTS, vai receber tudo certinho, tá? Só muda o seguro-desemprego e o FGTS. Não vai poder movimentar toda a conta do FGTS e o seguro-desemprego também, salvo engano, é 20% que a pessoa vai poder receber. Então, é a multa do FGTS, perdão. Então, é metade aí, né? Que é aquela questão lá, tem que me devolver os 40%. Isso, exatamente. E é exatamente isso que ocorria na prática. Eu te faço a tua demissão,
por acordo e tu me devolve todo o FGTS. Perdão, toda a multa do seguro-desemprego, né? E agora não existe isso mais, porque já tem previsão na lei. Se for feito, é ilegal. Certo. Temos também casos de rescisão que ocorre por culpa recíproca. O que seria essa culpa recíproca para começo de conversa? Bem, culpa recíproca, o nome já é bem sugestivo, é quando o empregado comete uma falta e o empregador também comete falta. Então, ambos chegam num acordo que os dois estão em falha e aí faz um acordo de culpa recíproca e as verbas são pagas 50%. 50% de seguro, 50% de saldo de salário, 13º, tudo, metade. Tipo, não tá? perde a... Isso, seu nem direito dos dois, ali, ninguém sabe perdendo, mas os dois têm que admitir que estão errados. Na verdade, essa é uma prática muito difícil. Existe, mas é uma prática muito difícil. É difícil alguém reconhecer a Isso, culpa. não, eu tô aí com um mercado de quase 4 anos, né, desde que eu me formei. E eu, particularmente, nunca me deparei com um acordo de culpa recíproca, mas existe. Ele sempre quer jogar a culpa pro outro, né? Exatamente. Quando, é que nem casamento, relação de trabalho. Quando acabou, ninguém quer admitir que tá errado. É verdade. Enfim, em relação quando a empresa demite o empregado, né? Quais são os prazos que a empresa deve cumprir para pagamento das verbas rescisórias e o que fazer caso a empresa não pague os valores da rescisão dentro do prazo legal? Olha, a empresa tem um prazo de 10 dias a partir do pedido ou então do comunicado. Nesse prazo de 10 dias eu tenho que formalizar a demissão, né, que é toda a documentação, que é o TRTC, que a gente chama. Se eu não faço esse trâmite no prazo de 10 dias, eu posso sofrer as consequências do artigo 477 da CLT, que é o que eu posso ser condenada a indenizar o meu empregado no valor de 1 salário mínimo dele, tá? É uma multa. Pra não ter essa irregularidade, né? Exatamente, Acontece, exatamente. A de empresa demitiu, o funcionário esqueceu de pagar, né? Como eu sempre falo, verba trabalhista é verba alimentar, é diretamente o sustento da pessoa. Então, A pessoa tá contando com aquele dinheiro. exatamente. E para finalizarmos essa nossa conversa que está sendo de muita informação e muito gratificante para a gente, né? Sabemos que existe um número muito expressivo de pessoas desempregadas. E se fala muito em conseguir um emprego e tudo mais, mas a gente não vê uma preocupação das pessoas, né? Da pessoa que está sendo empregada, quais são os cuidados ou conhecimentos necessários na hora de assinar um contrato de emprego. Porque a gente vê muito a questão do cuidado da pessoa que vai contratar, né, na hora de redigir o contrato, mas do empregado que está ali aceitando aquele trabalho, a gente não vê muito essa preocupação, né? É verdade. Olha, os empregados, de modo geral, né, quando a pessoa vai procurar um emprego, você está necessitando trabalho, você está necessitando receber, e aí acaba que a gente nem lê os nossos contratos, tá? E acaba assinando porque a gente precisa, na verdade. Mas aí para isso a gente tem a CLT. A CLT, ela é garantista, na verdade. Ela protege bastante o empregado. Não é porque eu assinei um contrato que me prejudicou, que reduziu os meus direitos, que eu tenho que aceitar, tá? Independentemente de eu ter assinado um contrato que está diminuindo meus direitos, que está ferindo os meus direitos, se eu, porventura, precisar buscar na justiça aquele contrato, tá? Ele pode ser superado, se ele for realmente prejudicado. Mas quanto tempo daria pra, tipo, entrar com um recurso? Na verdade, não tem um recurso. O que eu posso fazer? Se eu me sinto lesada na empresa, o que eu posso fazer é entrar com ação trabalhista, não tem outro meio, tá? E aí, depois que eu sair da empresa, eu tenho um prazo de até 2 anos para procurar justiça, para receber qualquer coisa que eu tenha sido lesada. Então, normalmente é isso. Entendi. Porque às vezes realmente acontece, a gente pela questão de estar necessitada, Necessitada, a gente não se observa. coloca na situação e quer trabalhar. A questão é essa, eu quero trabalhar, não importa como. Você abre mão de direitos que você nem sabe que tem. para poder trabalhar, para poder ter ali. Mas em qualquer ganha-pão, momento né? você pode reivindicar seus direitos junto à empresa, procure RH, depois que você observar que realmente aquilo não está certo, que a empresa vai ter que se adequar, tá? Doutora, e é isso. O nosso podcast hoje foi com a Passou doutora. voando. Passou voando, foi maravilhoso, foi muita informação. Meninas, vocês querem acrescentar alguma coisa à doutora? Por mim é só. Muito obrigada pela Obrigada. oportunidade, gente. Eu espero ter contribuído com vocês, tá? Demais, Então, até. foi um tema que é um tema realmente que eu me empolgo, que eu gosto de tratar, porque desde que eu saí da faculdade eu trabalho com o direito do trabalho, né?
Então, foi a minha OAB, meu TCC, tudo no direito do trabalho. Então, pra mim é um privilégio Também é uma muito área grande. muito extensa. Exatamente, pra mim é um privilégio muito grande estar conversando com vocês. Me coloco à disposição sempre. A gente que agradece. Muito Obrigada. E Obrigada. fiquem todos com Deus.